Eu sou o Dr. Miguel Riela, médico nefrologista, especialista clínico em enfermidades renais e presidente da Fundação ProRenal em Curitiba. Eu vou conversar hoje com vocês sobre dicas de saúde que podem ajudar a prevenir e cuidar melhor dos seus rins. Quais são as dicas de saúde para nós protegermos os nossos rins e evitarmos problemas no futuro? Uma das perguntas mais frequentes é: devo beber mais água? Isto faz os meus rins funcionarem melhor? Na verdade, não existe nenhuma evidência científica de que beber mais água do que a sede indica seja benéfico. Talvez apenas os pacientes que apresentem ou pedras nos rins. Essas pessoas devem urinar 2 litros ou mais de urina por dia. Não é beber 2 litros de líquido, é urinar. Ou seja, nos dias de um clima mais quente, nós perdemos muita água pela respiração, pela pele, e nós queremos que esta água seja eliminada pelos rins. Então, essas pessoas com cálculos renais devem medir a quantidade de urina de acordo com a estação, para que ela tenha certeza de que a quantidade de líquido que ela está ingerindo seja acima de 2 litros. Uma segunda condição que se recomenda beber mais líquido são as pessoas que têm uma doença hereditária chamada doença policística dos rins, porque ela inibe um hormônio que pode ajudar a diminuir o crescimento dos cistos renais. Fora isso, não existe nenhuma indicação de que beber mais água do que a sede indica seja benéfico. Apenas um alerta para as pessoas idosas, né? Os idosos chegam a uma fase da vida que até se esquecem de beber líquido. Então, nós precisamos estar atentos, né, os cuidadores de pessoas idosas, de que eles devem beber mais líquido. O centro da sede não é tão perfeito quanto nas pessoas mais jovens, né? Outro aspecto importante diz respeito ao sal, né? O sal é um mineral importante na nossa vida e ele é responsável pela quantidade de líquido que circula no nosso organismo. Então, pessoas sadias, normalmente não há preocupação maior com a quantidade de sal. Embora nós saibamos que a quantidade ideal de sal por dia está em torno de 5 a 6 gramas. Isto é uma colherzinha de chá de sal por dia. Nós, no Brasil, temos evidência que comemos em torno de 12 gramas de sal, muito mais do que nós realmente necessitamos. Alguns países comem 15 gramas de sal por dia. E essa quantidade maior de sal, ela traz problemas gástricos, maior incidência no estômago de câncer de esôfago, né? Mas mais importante, diz respeito à pressão arterial. Já que a pressão arterial aumenta, né, após os 40 anos, uma população no Brasil há evidência de que 35% a 40% da população acima de 40 anos tem pressão alta, e pressão alta e sal não combinam. Ou seja, o sal que não é eliminado adequadamente pelos rins aumenta o volume de líquido dentro das nossas artérias e, além disso, ela diminui o calibre das nossas artérias. Então, ela torna o manejo, o cuidado da pressão arterial muito difícil, mesmo tomando os medicamentos. Então, pessoas que têm pressão alta devem reduzir drasticamente a quantidade de sal que elas ingerem por dia. Se o indivíduo normal deve ingerir apenas 5 a 6 gramas, elas deveriam ingerir em torno de 1 a 2 gramas no máximo. Além disso, as outras medidas gerais de saúde, como fazer exercícios, né, são importantes também para os pacientes prevenirem essas doenças renais, porque o exercício também reduz peso, reduz a pressão arterial e ajuda, né, no combate da doença renal crônica. Naturalmente, o cuidado com as gorduras na nossa alimentação também é importante, porque a ingestão de gorduras ditas saturadas, que é aquela gordura sólida que nós vemos, por exemplo, na carne, que nós vemos na manteiga, são gorduras que vão se depositar no interior da parede das nossas artérias, aumentando a arteriosclerose, né? E eu sempre explico aos meus pacientes de que o rim tem 10 a 12 centímetros, né?
e numa faixa externa dele de 1,5 cm ele tem 1 milhão de filtros. Ou seja, são estruturas microscópicas. E cada filtro ele é igual a um novelo de fazer tricô. Só que ao invés de um fio de lã, ele é uma artéria muito fininha, delicada e enrolada. Então fica fácil de entender como elas sofrem com a pressão alta, quando elas sofrem com o diabetes, quando elas sofrem com essas gorduras que se acumulam no seu interior. Então esses filtros podem ser facilmente destruídos. Então é importante que a gente tenha consciência também do papel dessas gorduras na destruição dos rins. Campanha de prevenção da Fundação ProRenal. Lute você também contra essa doença.